Se Astra tivesse um demônio, seu lado dentro dele tudo começa com uma criança nascida no reino do céu. Os anjos percebem que aquela criança não tinha magia angelical e falam: esse garoto é um inútil, e colocam ele no reino parecido com os dos humanos. Uma mulher chamada Rebeca encontra ele e resolve adotá-lo. Ela resolve chamar a criança de Asta. Quando ele completou 5 meses, a Rebeca sai para colher algumas ervas medicinais e ela encontra um demônio todo machucado e resolve levar para casa para curar os ferimentos dele. Quando ela termina de curar os ferimentos do demônio, o demônio acorda. O demônio pergunta por que ela ajudou em vez de matá-lo. A Rebeca fala que matar é errado e por que ela mataria ele se ele não fez nada de errado. O demônio fala que ele veio do reino dos demônios, em que ele saiu de lá porque sofria bullying, e ele veio para o reino dos humanos, mas continua sofrendo bullying até ela encontrar de salvá-lo. Ela fala que eu vou adotar você já que você é uma criança. Lembrando que o demônio era uma criança de 5, mas devagar, quando o rei demônio descobre que o demônio fugiu para o mundo humano e ficou com o corpo original dele, o rei demônio tenta possuir o corpo do demônio, mas a Rebeca luta com o rei demônio e ela acaba vencendo, porque o rei demônio estava um pouco fraco. Ele só conseguiu usar 001 de seu poder tentativa para proteger seus 2 filhos. Ela resolve selar o demônio no Asta e manda os 2 para o mundo humano. O padre encontra o Asta e Uno e ele resolve criar os 2, mas o padre percebe que um dos meninos não tinha mais dia e tinha um símbolo em seu braço. Se eu lembrar o símbolo, eu coloco na tela. O padre fala: eu vou criar esse inútil até os 6 anos. Quando o Astra completou 5 anos, ele era maltratado por todo mundo, inclusive até a irmã da igreja. Ele resolve pedir a irmã em casamento e nessa história ela pode se casar. Ela aceita. O Astra fica muito feliz. Ele sai para treinar e quando ele volta, ele percebe que a irmã e Uno estavam se beijando. Ele espera aquilo acabar, que quer terminar. Ela pergunta por que ele quer. Ele fala que sabe que ela só aceitou namorar com ele para traí-lo e arrasar com seu coração. Horas atrás, quando Aster estava treinando, ele acaba entrando em contato com o demônio e o demônio avisa a ele que aquela freira só estava enganando ele e que ele e o demônio são irmãos. E o meu poder anti-magia, você pode cancelar qualquer tipo de magia e pode ser lá mana em magia para ninguém poder mais usar. O Asta treina um pouco com o demônio e aprende a controlar o poder de selamento. Voltando ao presente, o Astra fala que irá dar um presente para a irmã. Ela falou assim: um presente. O Aster joga uma magia nela e fala: agora você vai sofrer. Não vai conseguir mais usar magia, vai sofrer o que eu sofri. O Astra vai na igreja, pega suas coisas e o Uno pergunta por que ele estava fazendo aquilo. O Asta fala que não tem que dar obrigação para desgraçado que trai a amizade. O Asta vai embora e Uno não vai até a irmã e percebi que ela estava chorando. Ela explica que Uno fala que tá encontrar ele irá fazer ele devolver a magia dela. O Asta passou 10 anos de sua vida treinando os seus poderes. Lembrando que quando ele saiu de casa, ele tinha 5 anos no dia de receber o livro. É tudo igual à história original, com o Uno ganhando o livro, mas aconteceu uma coisa que ninguém estava esperando. Um cara completamente encapuzado ganhou 2 livros. Um livro emanava vermelho com preto e era de 5 folhas, e o outro livro emanava azul e era de 4 folhas. Todo mundo ficou impressionado com aquilo. O homem encapuzado tira o capuz e fala: então a senhora, minha magia que estava selada. Todo mundo percebe que aquele era o Astar. Ele vai embora e se depara com aquela mesma cena da história original e Uno pede ajuda. Ele fala que irá ajudar, mas somente para testar o seu novo poder. Ele estala seus dedos e o homem vira pó. E Uno fica assustado e pede para o Astra devolver a magia da irmã freira. Ele fala que não é obrigado e some dali. Ele estava passeando pela capital e acaba tropeçando no capitão dos touros negros quando o Asta derruba o capitão e eles começam a luta. Os 2 já estavam bem cansados, lembrando que o Asta não consegue usar todo. Quando os 2
dois estavam à beira da morte. O capitão fala: que tal você entrar para o esquadrão dos touros negros? Ele fala que vai pensar nisso e que no exame ele dará resposta. Os dois desmaiam e os cidadãos daquela cidade levam eles para o hospital, mas eles não conseguiram tocar no asta, porque tinha um tipo de escuridão protegendo o corpo dele enquanto ele estava desmaiado. Quando os dois acordam, o capitão fala: um garoto, você tem muita força. Ele fala que não usou nenhum por cento da força dele, que não pode usar todo seu poder porque seu corpo não aguentaria. Eles podiam. O capitão fala: se você dominar todo o seu poder, você será mais poderoso do que o rei mago. Ele fala que treinou por 10 anos para dominar seu poder e só conseguiu dominar 1%.